muito, muito bem-vindos, né? Mais uma vez, o professor, é uma alegria tremenda. Então, vamos dar um pontapé inicial aqui, porque Instagram é uma horinha É pouco só. tempo. Então, vamos espremer essa uma horinha aqui, aproveitar essa baita oportunidade de estar com o senhor, né? Vamos lá. Professor, o ser humano, né, ele é diferente dos animais, porque ele precisa ser educado, né? E essa educação, ela leva o homem para a sua realização, né? A verdadeira educação, ela deve conduzir o homem para essa realização. Então, assim, é isso que a gente vai conversar nessa live de hoje, né, que vai acontecer. E seja bem-vindo mais uma vez, professor Marcos Boeira. Para quem não conhece o professor Marcos Boeira, ele é professor adjunto e pesquisador na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, é doutor e mestre pela USP, é líder do grupo de pesquisa, né, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Lógica Deôntica, Linguagem e Direito. Também escritor na área da filosofia do direito. Então, educação e liberdade, esse é o tema, né? Professor, dentro da história da humanidade, qual que foi a verdadeira finalidade da educação? E assim, e nos dias de hoje, a gente busca essa finalidade? Eu sei que pode soar estranho, principalmente para quem não está mergulhado aí nos estudos, né, da finalidade autêntica da educação, mas eu acho que é uma baita oportunidade de entender que a educação tem uma finalidade verdadeira, né? E que finalidade é essa, professor? E trazendo para os dias de hoje, né, logo na sequência aí da resposta do senhor. Por Perfeito. favor, professor, fale um pouco para a gente disso daí. Vamos lá, então. Bom, esse é um tema muitíssimo importante e, infelizmente, ele foi soterrado durante muito tempo, né? Não só no Brasil, mas eu diria em muitos lugares. Porque quando nós falamos em educação, nós falamos num tipo de forma de vida, né? Um modelo de existência humana que convida o ser humano, né, a sair para fora de si. A palavra educare indica precisamente isso, uma saída de si. E, portanto, uma alteridade, uma mudança, uma transformação que o ser humano experimenta de forma a transcender o seu horizonte de vida e a atingir uma forma de vida superior. Uma forma de vida que vai levá-lo a uma realização e a uma plenitude. Tá? É claro que isso não pode ser feito sem o esforço paradigmático e programático que o ser humano deve empreender, especialmente nos primeiros tempos da sua educação. Tá? Ou seja, todo o processo pedagógico de alta formação e alta educação supõe um esforço imenso no início. Um esforço que vai, obviamente, trazendo enormes desafios para aquele que tenta fazê-lo. Uhum. E que a todo momento vai convidar este que está tentando começar uma vida de estudos a desistir. Uhum. Tá? Muitas pessoas desistem, começam e desistem. Uhum. Muitas pessoas me dizem assim, professor, o que eu devo fazer para, né, buscar uma vida de estudos? A primeira coisa que você precisa fazer é calibrar a sua atenção. E calibrar a atenção exige um esforço. Uhum. Exige que você pegue um livro e leia a primeira página, né, e tente fazer o esforço de vencer a primeira página, passando a segunda, depois a terceira e daí por diante. Uhum. E muitas pessoas me dizem assim, mas professor, eu tenho preguiça ou eu tenho problema de atenção, tenho déficit de atenção, não consigo prestar atenção. Eu estou lendo, daqui a pouco eu perco a atenção. Uhum. Para essas pessoas, eu sempre digo, você precisa encarnar na sua atividade certas técnicas. Uhum. Uma dessas técnicas é você ler com uma lapiseira do lado e uma ficha. Uma ficha mesmo, uma folha que você vai fazendo anotações daquilo que você vai lendo.
Uhum. Porque é uma forma de você prender a atenção utilizando outras ferramentas que não apenas a leitura, mas também a escrita, né? E, obviamente, a atenção que você vai dar àquilo que você está escrevendo, né? Uhum. Para reproduzir aquilo que está sendo dito no livro. Tá. Então, tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para mostrar, né, cristalinamente, concretamente, né, que essa atividade traz muitos desafios no início. Uhum. Mas o resultado final dessa atividade é que ela vai tornar você muito maior do que você é. Uhum. Muito mais próximo das grandes aspirações do gênero humano, que é o processo de autoeducação. Uhum. Né? Então, tudo isso então nos leva a concluir que, quando nós falamos em educação, nós falamos em um modelo de autoaperfeiçoamento do ser humano. Sim. Tá? Os clássicos da filosofia, o Aristóteles, por exemplo, e outros, né, compartilham uma tese que é a seguinte: o que nos diferencia dos demais animais é o logos. O que é o logos? Essa palavra da língua grega tão complexa, né? Nós podemos traduzir logos de muitas formas, mas duas formas são sempre presentes. Logos é razão e palavra. Ou seja, o logos é aquilo que diz respeito à inteligência, portanto, algo que os demais animais não possuem, que só o ser humano, nesse sentido, possui, né? E a possibilidade de expressar aquilo que a razão faz, que é o que nós chamamos de linguagem. Uhum. Então, a razão e a linguagem constituem a espécie humana, diferenciando-a dos demais membros ou das demais espécies do reino animal, do gênero. Perfeito. Perfeito. E na medida em que nós encaramos o processo pedagógico, nós aperfeiçoamos aquilo que em nós é mais genuíno, a saber, a inteligência e a linguagem. Uhum. De modo que a educação, ela vai nos tornar mais humanos do que nós já somos, nesse sentido. Parece um pouco paradoxal isso. Uhum. Mas não se trata aqui de dizer que quem é educado tem uma vida melhor, ou tem a salvação, e aquele que não... Não, 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 não. Isso aqui nos levaria a uma visão gnóstica da coisa. Não é isso que eu estou falando. Tá? Sim. O que se está a dizer aqui é que a educação não é necessariamente fundamental para a salvação de um católico ou para a plenitude de vida de uma pessoa. Não. Mas a educação é necessária para todo aquele que quer conhecer a realidade. Isso sim. Uhum. Por exemplo, eu quero conhecer uma área da realidade, né? Seja ela qual for. Por exemplo, a vontade humana. Tá. Da filosofia moral, filosofia política, as áreas Uhum. que estudam a vontade. Né? Sim. Em maior ou menor medida, todas estudam, mas em especial a filosofia moral e a filosofia política estudam com mais atenção essa faculdade humana. Sim. O que eu preciso fazer para entender adequadamente a vontade humana, os atos voluntários? Eu preciso mergulhar nisso que são os grandes temas da filosofia. Mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho uma educação prévia que prepare a minha inteligência para avançar nesses temas tão complexos e profundos? E é isso que a gente chama de educação. Fantástico. Fantástico. Na linha da história, professor, essa construção da educação, o senhor poderia dizer para a gente como é que essa construção veio acontecendo ao longo do tempo? Bom, até que a gente chegasse nos dias de hoje, e até essa mudança, né, dessa forma da educação ser aplicada, né, nos primórdios, e hoje, como que isso aí se dá? Daria para fazer uma construção nesse sentido, professor, para a gente também ter essa visão? Sim.
daria para fazer, nós teríamos, obviamente, que contextualizar as diferentes nuances e as diferenças existentes na história entre os processos pedagógicos e os métodos pedagógicos. Uhum. Claro que isso daria muito tempo, não teríamos Sim. que fazer aqui no espaço de uma live, né? Sim. Mas o que a gente pode dizer é que, ao longo da história, nós tivemos uma miríade, uma variedade, uma pleiade de métodos pedagógicos. Uhum. Uns mais eficazes do que outros, dependendo do foco e do objetivo que era, digamos, esperado. Você pega, por exemplo, a paideia grega, né? A paideia grega é um processo pedagógico altamente complexo. Uhum. Tá? Você pega a Ratio Studiorum, método típico da Companhia de Jesus, Uhum. pedagógico da Companhia de Jesus. É um método muito complexo também. Uhum. Né? Você pega, por exemplo, o estudo das artes liberais, né? O estudo do trivium e do quadrivium, toda a metodologia e sistematização que, a partir do trivium, nós temos para a conquista de algumas faculdades muito especiais. Sim. Tudo isso, de algum modo, as disciplinas fundamentais vão te cercando dessas habilidades. A gramática, a lógica, a retórica, a dialética, né? A aritmética, a geometria. E, ao longo da história, nós tivemos, de algum modo, não métodos rivais, mas métodos que foram aperfeiçoando um aspecto dessas disciplinas, um outro método que foi desenvolvendo um aspecto perpendicular dessa mesma disciplina, e, na conjuntura, esses métodos todos unidos, eles fornecem um cabedal pedagógico altamente significativo na história. Uhum. Se nós considerarmos a relevância da Ratio Studiorum e das artes liberais, né, para a formação do gênio humano. Agora, uma coisa importante, John, que é o seguinte: nenhum desses Uhum. métodos pedagógicos será muito eficaz, tá, se nós não tivermos uma educação dos afetos e de uma educação do imaginário. E isso começa lá na base, né, começa lá no início. Quer dizer, a leitura que nós temos de fazer para as crianças, né? A leitura dos contos, a leitura do imaginário, a expansão da imaginação. Isso é muito importante. Né? Sim. E nós temos todo digamos assim, um time, né, de escritores na história, que é uma coisa fantástica, fascinante. Né? E depois, obviamente, Uhum. o acesso à alta literatura. Isso é fundamental. Né? Quer dizer, a leitura de autores como Shakespeare, como Cervantes, né? Isso sem falar dos clássicos, Homero, Virgílio, Horácio, Dante. Isso é muito importante para a educação. Né? E o que nós percebemos é que, muitas vezes, o acesso à alta filosofia e os temas especulativos mais profundos não é acompanhado, em alguns casos, digamos, de um background que prepare a inteligência das pessoas para avançar nesses temas. Então, o Uhum. sujeito pode até estudar a metafísica do Aristóteles e pode até entender um ponto ou outro, mas ele não terá a expansão cognitiva necessária para articular aquelas definições com outras definições. Sim. Né? Ou não terá, o que acontece muito no Brasil, uma linguagem subjacente capaz de explicitar adequadamente esses pontos. Né? Uhum. Terá o aperfeiçoamento da língua, o conhecimento prévio da gramática e dos tempos verbais e das desinências e dos casos para explicitar esses contrastes existentes entre os processos pedagógicos ou entre os aspectos da filosofia. Né? Sim. Então, tudo isso para dizer que, na história, nós temos grandes linhas. Algumas dessas linhas rivalizam umas com as outras, principalmente as linhas mais modernas e contemporâneas, se comparadas às linhas pedagógicas tradicionais ou clássicas. Né? Uhum. Em ampla medida, uma e outra fornecem coisas positivas, me parecem, para a formação pedagógica do ser humano. Né? Nós podemos Sim. discutir, obviamente, uma ou outra, mas, em geral, Uhum.
né, é o que se pretende, assim, entre essas linhas, né? Sim, sim. Professor, houve um momento no processo dessa construção da educação ao longo da história que se preocupava não com o conhecimento mais tecnicista, mas com um conhecimento que pudesse forjar uma vida de valores baseada num comportamento virtuoso. E ao longo do tempo isso foi se perdendo. E hoje o que a gente enxerga muito é uma educação globalizada, no sentido de que é mais importante o diploma do que aquilo que eu sei. E tem uma coisa muito louca, que o cara termina a faculdade e aí que ele vai entrar numa empresa para ele aprender alguma coisa, porque tá desse jeito. Como é que o senhor enxerga isso, professor, traçando aí um paralelo, né, de quando essa formação ela tinha esses pilares João? aí bem estabelecidos? Alô? Oi? Oi, João? tá me ouvindo? Oi? Ouvindo agora? Desculpa, agora eu te escuto perfeitamente. Opa, vamos lá. Então eu dizia que esses pilares, esses alicerces mais profundos na formação do ser, né, dessa educação que trazia para essa realização plena do ser da pessoa, que hoje ela está voltada a uma questão mercadológica. O senhor poderia nos ajudar traçando aí um paralelo de como é que isso se dava antes, como que isso está se dando agora, e até ajudar a entender o reflexo de tudo isso na vida humana? Essa é uma pergunta típica do nosso tempo, né? Porque o que acontece? Nós temos uma tendência a, digamos, a virtualização da identidade, né? Então, o ser humano vai deixando de ser o ser humano real de carne e osso e vai penetrando profundamente as entranhas da personagem, né, exposta virtualmente. É mais ou menos assim, o que deveria ser o reserva acaba sendo o titular, e o titular vai para o banco de reservas, né, que é o ser humano real de carne e osso. Isso implica uma série de coisas, né, dentre as quais, numa sociedade líquida, né, e consumista como a nossa, onde o consumo e a objetividade do valor da mercadoria constituem-se como elementos mais importantes do que a natureza humana, o que acaba acontecendo é uma fusão entre o objeto mercadológico e a própria identidade humana, onde o ser humano passa a ser visto mais como digamos assim, um clique ou como um seguidor do que propriamente um ser humano real de carne e osso. Sim. Tá? E essa cultura da internet fez com que é da primeira internet, eu diria, da internet dos anos 2000, 2001, 2003, isso acabou Uhum. gerando o tipo de sociedade que nós temos hoje. Que é uma Uhum. sociedade, eu diria, não mais assim desenhada. É uma sociedade inteiramente desenhada do ponto de vista digital. Uhum. Então, algumas ações e reações passam a ser comuns numa sociedade assim. Né? Uhum. Uma delas passa a ser o seguinte: é mais importante a imagem que eu passo do que a minha realidade. Uhum. É mais importante a foto do que eu tiro, do que eu mesmo. É Uhum. mais importante experimentar o que os outros achar de mim na internet do que a minha realidade circunstancial do momento. Uhum. E isso se propaga em todas as formas de vida. Uma delas, Uhum. obviamente, é a educação. Então, se tornou comum entre nós um tipo de comportamento que é o seguinte: esse sujeito é o maior especialista do Brasil em tal. Por quê? Porque ele aparece mais na internet. Tá. Quer dizer, ninguém entende nada do assunto, ninguém leu nada do que foi produzido há 30, 40 anos sobre o assunto, ninguém leu os Uhum. científicos que foram produzidos no Brasil a respeito do assunto, mas aquele indivíduo Sim. específico agora é o sabichão. Sim. Tudo Sim. isso é sintoma de uma sociedade obviamente doente, que está Uhum. descolada da realidade, Uhum. tá? Que está mais no mundo virtual do que no mundo real. Sim. Então, o que é necessário fazer? É necessário resgatar
a verdadeira educação. Por onde passa a verdadeira educação? Não passa pela imagem da internet. Não passa por você escutar bons vídeos. Só os vídeos não vão educar o cara. Uhum. Passa por você tirar 3 horas do teu dia e estudar seriamente. Uhum. E ter dor de cabeça com isso. E te inquietar com os temas. Né? E ter uma primeira atitude proposicional perante o cosmos, que é aquilo que o Aristóteles descreve. Tá. É você ter a experiência do assombro, do espanto, que quando você conclui que você não sabe absolutamente nada. Uhum. Medievais chamavam isso aqui de docta ignorância, quando eu dou-me conta de que eu nada sei. É uma Uhum. experiência aterradora, perturbadora. Por quê? Porque a realidade é tão aberta e tão extraordinariamente infinita, né? Que, no Uhum. fundo, nós nos reduzimos a partículas muito insignificantes na ordem das coisas. Uhum. Mas essa partícula insignificante tem sobre si um ato de caridade, chamado misericórdia. E há sobre este, que é uma partícula insignificante, uma outra natureza, né, que é digna e cuja prova dessa dignidade está precisamente na faculdade do intelecto. Uhum. E essa faculdade do intelecto não nos é dada gratuitamente, ela nos é dada para que nós a usemos. A nossa forma de vida é uma forma consciente e intelectual. Nós somos feitos para conhecer. São Tomás, comentando Aristóteles, diz assim: o intelecto é todas as coisas. Fantástico. O intelecto é todas as coisas, porque ele é capaz de conhecer as coisas. Nós somos Fantástico. capazes de conhecer as coisas. Só que nós não vamos conhecer as coisas só ouvindo vídeos ou passando o tempo inteiro na internet. Nós vamos conhecer as coisas tendo a dura experiência cotidiana de ler os clássicos. E aí você Fantástico. pega a elite cultural, né, da geração pré-internet. O que era usual? Era usual as pessoas lerem os clássicos. Tanto no meio católico como no meio ateu, no meio marxista, no meio positivista. Uhum. Todos buscavam isso, era coisa usual. Uhum. Você ia para a faculdade, eu me lembro, quando eu comecei na faculdade, a gente ia, na minha turma tinha as mais diferentes tendências ideológicas, só que é o seguinte, ali no grupinho do pessoal, a gente lia as coisas. Pô, vamos discutir aqui, na semana que vem vamos discutir o Cervantes, vamos ler o Dom Quixote. Todo mundo lia. Tá. Hoje em dia a impressão que se dá é que ninguém lê mais absolutamente nada. Desculpe ser tão sincero, mas é uma coisa assim, é impávido, né? Sim. O sentimento que se tem diante de um estado de coisas assim. É como se nós estivéssemos uma sociedade líquida. Daqui a pouco, amanhã, o cara acorda, já... Não é nem mais uma questão assim, não concordo com as ideias só. Uhum. Isso, mas não é nem mais isso. O cara simplesmente não gostou da cara, vai lá e... Uma Sim. coisa que não tem menor. É um rebaixamento da condição humana a um nível animalesco. É uma tristeza. Sim. Né? Sim. Então, qual é Sim. uma das fórmulas para sair disso? Uma das fórmulas para sair disso é a aquisição da consistência interior. É a interioridade humana. Esse é o ponto. A autoridade Uhum. real sobre você deve estar falando com você no seu interior, não fora. Uhum. Não são as vozes que pululam no subsolo da sociedade. Sim. Temos que fazer é essa. Qual é a autoridade que exerce sobre mim o poder? Eu presto a atenção. Qual a voz que eu escuto? Quem guia os meus atos e orienta a minha forma de viver? Essa é a pergunta. A educação, ela vai nos levar a refletir com mais, digamos assim, background sobre esse problema.
vai nos ajudar, vai nos calibrar intelectualmente para sondar continentes que nós normalmente não prestamos atenção, que são Sim. continentes interiores. Então, a educação vai nos ajudar também a solver esses pontos. Uhum. Não são pontos só psicológicos. Veja, não são só problemas de ordem psíquica. Também são, claro, não são apenas isso. São problemas de ordem cognitiva, às vezes. Uhum. Porque nós somos animais intelectuais, animais racionais. Essa é a nossa condição, essa é a nossa diferença específica. Quando o senhor diz que nós somos animais racionais, né, movidos pelo intelecto, essa falta de capacidade da pessoa, do ser humano, de buscar a verdade, de uma adesão, sabe, deliberada a um relativismo onde a verdade não existe mais. Como é que essa falta da busca pela verdade, professor, ela pode afetar a educação ou a capacidade da própria pessoa de crescer no conhecimento? Veja, todos nós temos inclinação para o conhecimento. Mesmo uma pessoa que assume o relativismo como a sua posição filosófica central e fundamental, é uma pessoa que está em busca do conhecimento. Uhum. Nós podemos discutir o pressuposto epistemológico dessa pessoa. Uhum. Esse pressuposto epistemológico não seja o mais adequado. Eu, particularmente, acho que não é. Uhum. De fato, uma pessoa que assume esse pressuposto para os seus raciocínios e para as suas conclusões é uma pessoa que, querendo ou não, está em busca de algo. Né? Ela quer conhecer algo. Mesmo supondo algum grau paradoxal e mesmo contraditório na sua forma de pensar sobre si e sobre a sua existência. A saber, se eu tomo como pressuposto epistemológico um princípio que me diz que tudo é relativo, então por que não dizer que este princípio é também ele relativo? Fantástico. Né? Óbvio. Então, tudo isso nos leva a paradoxos que muitas vezes são inconciliáveis. Uhum. Né? Paradoxos que a educação vai nos ajudar a solver. Então, tudo vai depender não da seleção dos autores que nós vamos fazer para estudar, mas mais do que isso, Uhum. qual é exatamente a nossa busca sincera por respostas que possam lançar luzes sobre a, digamos assim, obscuridade interior que nos mata. Uhum. Porque quando, de vista filosófico, né, Uhum. existe sempre um elemento que é bastante contrastante no nosso tempo. Né? Em que medida Uhum. a filosofia que eu abraço deve pautar a minha vida ou não? Uhum. Escolas filosóficas dizem que você pode abraçar uma conclusão filosófica, ela não precisa necessariamente dizer coisas a respeito da tua própria vida. Né? Uhum. Eu, particularmente, também não compartilho desta tese, mas há quem compartilhe. Mas vamos pensar nessa chave. Né? Mesmo uma pessoa que pensasse, por exemplo, que ela vai abraçar uma filosofia que não diga respeito à sua própria vida. Né? A primeira questão que se coloca é a seguinte: como essa pessoa vai justificar, do ponto de vista da sua própria filosofia abraçada, né, uma teoria sobre a sociedade e sobre a política? Né? Porque se ela supor uma teoria sobre a política e a sociedade, onde ela, como tal, não esteja, digamos, presente como um ator, né, significativo no âmbito interno dessa mesma teoria, se ela não tem aquilo que nós vamos chamar de ponto de vista interno da sua teoria, né, as duas uma. Ou essa pessoa se coloca para além da sua própria teoria, né, num lugar privilegiado, vamos dizer, um ponto de vista privilegiado, um observador, né, meta-histórico, ou essa pessoa está mentindo para si mesma. Né? E nesse, digamos assim, nessa sinuca de bico, o que muitos fazem é simplesmente ignorar essas exigências
e dar sequência à sua filosofia como se esses problemas de pressupostos sequer existissem. Tá? Então, para que seja necessário atentar para esses pressupostos, é necessário que a pessoa tenha esta, digamos, abertura para, tomando por base os conceitos e as definições, não ir adiante na argumentação, mas fazer justamente o caminho inverso, que é o de buscar os princípios anteriores que levaram a esses conceitos e definições. E a educação vai nos dar esta direção, que não é só propositiva, mas é também retroativa. Porque vai salientar dentro de nós, criar, digamos assim, sinais dentro de nós, né, que vamos convidar a voltar cada vez mais. Para buscar respostas que vão até chegar num nível de evidência do qual você não pode partir, você não pode transcender. Né? Então, por esse aspecto, eu diria que a educação vai nos preparar para o que eu vou chamar aqui de liberdade. Tá? Mas não é qualquer liberdade. Fantástico. Porque existem duas concepções de liberdade aqui. Uma é a liberdade tomada como freedom, em inglês. A palavra em inglês, freedom, diz bem o que é essa primeira visão de concepção sobre a liberdade. É uma liberdade para agir. Eu tenho liberdade para tomar água agora, por exemplo. Freedom. Sou livre para tomar um gole da água. Existe uma outra liberdade que abarca, inclusive essa primeira, que é o que eu vou chamar de liberty. Liberty. Liberdade não para agir, mas para ter condições de agir. E esta segunda forma de liberdade, que a gente em inglês chama de freedom, é que na língua portuguesa nós não temos duas palavras para distinguir semanticamente tão bem isso. Liberty, liberdade para ter condições de agir, é um ato que exige consciência e deliberação. E, portanto, responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus atos. E porque eu sou responsável pelos meus atos, os meus atos precisam ser leis universais para os outros. Pegar aqui um brocado kantiano. Haja de que a máxima da atuação seja tomada como lei universal. E isso vai, de alguma forma, me convidar, a qualificar esta minha ação, que é tomada como um tipo ideal padrão. E essa qualificação da ação é o que normalmente nós chamamos de virtude. Charete, em grego. Um hábito com uma disposição para o bem. Um hábito que tem como direção um compartilhamento de certos bens. E esse compartilhamento de certos bens é o que molda a comunidade humana. E é o que pauta os compromissos e as decisões das instituições sociais e políticas. De modo que o meu hábito bom, ele será um padrão para toda a comunidade humana. Fantástico. E é isto o que nós chamamos de liberty. Que não é um ato meramente deliberado, como tomar água, mas é um ato que impacta a vida social e política da minha comunidade. Porque vai pressupor que eu me responsabilize por essa minha ação. E por isso a consciência e a deliberação racional são sempre convidadas a atuar e participar na formulação desse ato. Muito bom. Livre. E agora veja que coisa. Essa visão da educação, ela vai me dar maior noção racional e consciente dos meus próprios atos. Porque vai me ajudar a refletir sobre mim mesmo
e sobre a minha inserção dentro da comunidade com um espectro imaginativo mais ampliado. Porque naquela circunstância onde aconteceu aquele problema, olha, eu me lembro que no Hamlet o Shakespeare desenvolve essa questão quando, por exemplo, né, o fantasma aparece para o Hamlet. Quer dizer, pode parecer uma coisa totalmente dissonante daquilo que está acontecendo na realidade, mas não, pelo contrário. Uhum. É uma narração na literatura, uma narração literária que amplia o rol das significações e dos símbolos com os quais eu lido na minha vida cotidiana. Uhum. E a literatura e a educação vão me tornar, portanto, mais aptos a deliberar bem nas circunstâncias da minha vida. Uhum. Quer dizer, a educação não vai produzir somente mais inteligência, ela vai produzir também mais liberdade. E aqui que está o ponto. Não a liberdade tomada como mero livre-arbítrio, mas a liberdade tomada como liberty, como liberdade para ter condições de agir. Liberdade de consciência e responsabilidade. Fantástico. Professor, então, nesse caso, a condição essencial para que o ser humano seja mais livre é ele ter alguém que possa formá-lo, possa ensiná-lo, inclusive acompanhá-lo numa construção onde ele se torne uma pessoa mais virtuosa. Faz sentido isso, professor? Não é um requisito, mas ajuda imensamente. Por quê? Porque tem pessoas autodidatas, tem pessoas que conseguem fazer isso sozinhas. Uhum. E tem pessoas que têm a graça, o presente de ter um mestre. Tá? Quer dizer, eu posso dizer com segurança, eu fui agraciado, porque eu tive alguns mestres. Não são muitos, mas os que eu tive são muito bons. A começar pelo meu avô Vitor. Tá. E me ensinou latim quando eu era adolescente. Uhum. Mas eu tive grandes mestres na minha vida. Tive o professor César Saldanha, tive o Henrique Elvis, tive o Walter Redmond. São mestres para mim. Eles, puxa vida, o que eu aprendi com eles não está no gibi, como se diz. São muito importantes para a minha vida. A Sofia, esposa do Diego Pérez, foi uma mestra para mim. Ele também, o Diego. Foram pessoas muito importantes na minha formação. Não só como pessoa humana, mas como pessoa que tem, digamos, tendência para a vida de estudos. Sim. Eu vou fazer uma pergunta, professor, para o senhor, e na medida que o senhor responde, quem quiser, eu vi que já apareceu algumas perguntas aqui, mas quem quiser lançar algumas perguntas, fique à vontade, coloque aqui. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu digo que eu não sei. Opa, vamos lá. Bom, muita gente fala que a educação precisa de mais dinheiro no Brasil, né? Falando da educação como instituição. Né? Precisa de mais grana. E aí a gente percebe que o Brasil é um dos países que mais investe em educação e a gente, nos índices, a gente está lá ranqueado muito por baixo. Como é que o senhor vê isso, professor? Realmente, então, é mais dinheiro que precisa? O que deveria ser feito para que a educação do nosso país ela pudesse evoluir? Bom, que precisa de dinheiro é inegável. Um professor que, por mais boa intenção que ele tenha, ele entra numa livraria e é espantoso o valor dos livros. É uma coisa absurda. É muito caro. Então o cara não vai conseguir comprar, sei lá, obras completas do Dante Alighieri sem dinheiro, desculpa. Agora sim, pode baixar, tem na internet à disposição. Hoje o mundo é diferente, mas eu estou pensando aí há 30 anos. Quer dizer, o cara tinha que pagar um dinheirão para comprar isso. Né? E isso é condição para que ele tenha uma autoeducação. Então, claro, era necessário dinheiro. Não dá para dizer, não, educação não passa. Dinheiro é uma coisa totalmente prescindível. Também não é assim. Agora, óbvio que a educação não é só isso. A educação é um ato que depende do ser humano individualmente, em primeiro lugar. Uhum.
O governo pode ser o melhor governo do mundo, pode despejar bilhões de dólares na educação. Se não existir um grupo de pessoas que individualmente tenham real e sincero interesse em adquirir a alta cultura, não adianta nada. Uhum. Então, como é possível melhorar a coisa? É possível melhorar a coisa tendo um grupo de pessoas que tenham essa finalidade comum e que se juntem para formar escolas. É isso que dá para fazer. Uhum. Tá? E, dentro das escolas que já existem, grupos de pessoas que se unam com sinceridade para fazer isto também. Uhum. Só que, para isso, a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Tá? Dizer o seguinte, olha, eu nunca li esse autor. Eu sou obrigado a dar aula de literatura, mas eu nunca li esse autor. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar esse autor, com sinceridade e com humildade. O que nós temos no Brasil, muitas vezes, é que muitas pessoas vão dar aulas sem ter o domínio da matéria. E veja o que eu estou falando, não é porque a pessoa quer, é porque ela é obrigada a fazer. Uhum. Eu trabalhei numa faculdade uma vez que me obrigou a dar uma disciplina, sob pena de eu ser mandado embora, que eu não tinha a Uhum. menor ideia. Eu estou falando com toda sinceridade, e eu sou um exemplo. Tem milhões de Uhum. situações assim. Colegas meus que passaram por isso e passam por isso. Isso na universidade, Uhum. na escola, no ensino fundamental e médio é a mesma coisa, nesse Uhum. sentido. Então, a gente precisa ter uma organização institucional mais razoável, que trabalhe e produza aquilo que é a vocação primeira do professor, do docente. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas são muito bem intencionadas e têm a maior, boa e sincera vontade de querer fazer o melhor pelos seus alunos. Uhum. Aqui não tem coloração ideológica o que eu estou falando. O que eu estou falando é de dentro. O sujeito pode ser de Uhum. direita ou de esquerda, não é disso que eu estou falando. Sim. Mas a organização institucional da escola no Brasil é uma coisa deplorável, porque ela convida o cara a pegar muita carga horária, Uhum. razão do baixo custo, e, obviamente, não se especializar naquilo que ele deve ministrar como disciplina. Uhum. Claro, um educador deve ampliar o seu horizonte, deve adquirir maior cultura, o quanto possa de mais cultura. Agora, muitas vezes isso é muito difícil quando nós consideramos a realidade do Brasil. Né? Tu vai no interior do Brasil, para você montar uma, sei lá, uma escola de ensino fundamental lá, né, lá onde Judas perdeu as botas, como se diz. Olha a dificuldade que é. Primeiro, para você mobilizar os professores para que eles possam ir até lá, viajar, sei lá, 120 quilômetros, Uhum. ir lá todos os dias da aula. E as crianças também, para irem até lá ter aula. Veja, são Sim. muitas dificuldades que não ficam só no terreno da educação e da aquisição da alta cultura, mas também são problemas institucionais que atrapalham um bocado. Uhum. Então, das duas, uma. Ou individualmente as pessoas, né, criem juízo, como se diz, e vão atrás da alta cultura, e o sistema pedagógico migre cada vez mais, o quanto possível, para a tecnologia, porque há um fator muito positivo nisso, que é o fato de que a pessoa não precisa viajar 120 quilômetros, ela pode usar a internet. Hoje isso é uma maravilha. E usar, portanto, bem a tecnologia para isso, ou nós não vamos sair do buraco nunca. Uhum. Sim. O professor Wilson, ele está lançando uma pergunta aqui, já está caminhando para a reta final, passa muito rápido uma hora, né? É um Eu não negócio canso. que tem que ser uma live aqui de 3 horas. Com Mas vamos certeza. lá. O Wilson está lançando. Por que hoje é tão difícil no meio acadêmico um pensamento solidificado na verdade? Veja, eu não diria difícil. Olha, eu sou um acadêmico que faço isso e conheço outros tantos colegas que fazem isso. A questão é fazer com seriedade as coisas. Né? O que nós precisamos é fazer com seriedade isso. Né? É difícil? Uhum, É difícil, mas é difícil para todo mundo também. Então, eu vou uhum, dizer para ti, olha, eu tive dificuldades, porque, não, enfim,
Sou católico, tá? Tive problemas na universidade por causa da minha fé? Tive. Com certeza. Uhum. Não vou negar, tive problemas, tive situações muito desagradáveis. Mas eu também não fico reclamando disso, entendeu? Sabe por quê? Porque a gente tem que olhar para frente e fazer o que tem que ser feito. Uhum. Tá? Vão ter desafios? Certamente vão ter desafios. Vão ter problemas? Vão ter problemas. Mas isso vai acontecer em todas as áreas da nossa vida. Aonde a gente vai ter problema. Uhum. Nunca vai ser um mar de rosas, em lugar nenhum. E na academia também. Ah, vão ter pessoas que te odeiam, que te viram a cara, que não sei o quê. Vão, mas sinceramente, você está servindo a quem? É isso que a gente tem que se perguntar. A gente vai servir a nossa própria imagem ou a gente vai servir a outrem que fala dentro de nós? Essa é a questão que nós temos que responder para nós mesmos. Quem manda Fantástico. em mim? Essa é a grande pergunta da nossa vida. Quem manda em mim? Ah? Sim, sim, sim. Eu aprendi digamos assim, a formular essa pergunta e a pensar sobre ela com mais atenção e profundidade, né, nos anos que eu convivi com o Henrique Elfes. Ele foi um mestre para mim, em vários aspectos. Uhum. A pergunta, eu posso dizer que eu aprendi com ele. Quem manda em mim? Veja a profundidade dessa pergunta. Quem me levou a agir assim? O porquê que eu agi assim? O porquê que eu agi assado? O que eu quero com isso? O que eu quero com aquilo? Quando você começa a levantar essas perguntas específicas, você vai vendo que na maior parte das vezes você não age levando em consideração a verdadeira autoridade, mas você joga uma autoridade externa que exerce sobre você uma força da qual você não tem mais consciência no instante seguinte. Fantástico. E é assim que nós estamos vivendo, nessa sociedade líquida, né? Digamos assim, onde a imagem substitui o ser humano de carne e osso. Fantástico. Professor, e para a gente ir caminhando aqui para o final, hoje a gente vê, quando falamos da educação, não só no sentido da escola, de conteúdo técnico, mas um sentido mais amplo, a educação como a formação integral da pessoa humana, a gente vê os pais cada vez mais transferindo a responsabilidade da educação para o governo, né? Inclusive exigindo do governo que não, eu não quero mais só 4 horas de aula com meus filhos, eu quero o dia inteiro, empurrando essa responsabilidade, não conseguindo entender o seu papel. São poucos minutos, né, que a gente tem aí para uma resposta nesse sentido, mas é uma pergunta complexa, né? Mas isso é por acaso, professor? Como é que o senhor vê esse movimento aí acontecendo? Eu vou responder dentro daquilo que eu havia dito antes. É uma sociedade que prefere viver o freedom e esquecer o liberty. Então as pessoas estão vivendo que nem bichinhos. Ou seja, elas reagem a estados de coisas. E as próprias ações humanas não são mais conscientes e não são mais verdadeiramente livres. E essa sociedade absolutamente reativa, onde a reação e a pressa constituem-se como postulados, digamos assim, centrais, né? Eu tenho pressa para resolver a minha vida, o meu dia a dia é tão cheio, né? Eu não tenho tempo mais para nada, eu não tenho tempo nem para mim e não tenho tempo também para os meus filhos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar os meus filhos, né, em quem tenha, aspas, a função, sociedade funcionalista, né, sociedade do consumo, do mercado. Eu pago para o outro educar o meu filho, né, e crio uma estrutura totalmente alienante, onde eu coloco a minha vocação, né, na lata do lixo, que é a vocação de pai, de mãe, etc., né? E uso isso e substituo isso por uma forma inteiramente artificializada. Que é o seguinte, eu compro um pai ou uma mãe para o meu filho. De alguma forma, professor, o senhor vê algum movimento
político também, nesse sentido, de que esse comportamento ele seja encarado com naturalidade na sociedade, ou isso é algo já como que um movimento orgânico acontecendo? É um movimento orgânico acontecendo, né? Porque é algo que começa lá nos primórdios do romantismo, né? Principalmente na Alemanha e na França, no século XIX, mas que hoje em dia gera, obviamente, um resultado que não poderia ser outro. Numa sociedade onde a pressa e a reação constituem-se como axiomas específicos, quem é que deve tomar a dianteira pela gestão da sociedade? O Estado. Então, para quem eu dedico a educação dos meus filhos? Para o Estado. Então, nada mais, digamos assim, esperado do que o Estado tentar encampar a educação dos próprios filhos. Quer dizer, é uma coisa absolutamente grotesca. Quando nós olhamos para o passado, a gente vê, por exemplo, no Cícero, né? Pega lá o De Republic, a gente vai ver o seguinte, né? Tem a responsabilidade dos pais, o amor pelos pais e o amor pela pátria, né? A piedade, pietas patriae, pietas filiae, né? A piedade filial e a piedade pela pátria. Isso era o critério para distinguir o que era a responsabilidade dos pais e o que era a responsabilidade da República. Fantástico. A educação era a responsabilidade dos pais, não por nada, mas porque ninguém pode educar melhor o outro, senão aquele que mais ama o outro em vida. É saber os próprios pais. É uma coisa fantástico. Mas o que a gente acostumou a ver? Que as relações entre pais e filhos não se dá mais pela caridade e pelo amor. Se dá por funções institucionais. Perfeito. E aí, se a função institucional daquele que está provendo, né, através do seu dia a dia, da pressa e da visão reativa de forma de vida que se tem, o que é mais fácil? Jogar para o Estado essa responsabilidade. Afinal, ele é o gestor da sociedade. Então, ele que faça a gestão disso também. Fantástico. No fundo, é uma sociedade em caminho para um regime totalitário, não há a menor dúvida disso. Nós estamos caminhando para um totalitarismo. Isso é inevitável. E isso fantástico. Não sou eu que digo, nem autores católicos dizem. Autores como, por exemplo, né, o autor do Sapiens, como é o nome dele? Que agora me escapou. Bom, enfim, me escapou o nome do autor. Mas tá. Não sei se temos tempo para eu dizer, mas... tá ali, o Harari. O Harari. Ele isso. E não pode ser um autor considerado com alguma religião ou teológico. Cristão, católico, nada. Ao contrário. Então, basta constatar empiricamente as coisas e nós vamos ver isso. É uma sociedade, obviamente, doente. Não há a menor dúvida disso. E deixando uma mensagem de esperança, professor, para a gente dar um fechamento aqui, né, nessa live. Tem 20 segundos aqui para deixar uma palavra de esperança a todos nós, antes da live encerrar. Bom, tu perguntou para uma pessoa que tem como espinho da carne o pessimismo. Então, eu diria, nós temos que rezar pela esperança.